Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral. Por aqui pela Boas Novas, sempre com assuntos muito legais, tem muito a ver com você. A gente hoje está falando sobre ser pastor. No primeiro bloco, eu dei uma abordagem acerca de conversarmos sobre o que a sociedade nos olha como pastores, né? Agora, seria interessante a gente uma segunda abordagem, aprofundamento, que eu coloco duas perguntas aqui em questão. O chamado de Deus é o primeiro passo para ser pastor? É possível ser pastor sem ser chamado? Não, é impossível, né? É impossível ser pastor sem ser chamado. Algumas Mas pessoas... existe isso, Marcos? Existe. Tem gente que se chama pastor. Uhum. Tem gente que é chamado pastor. Ele se chama para o ministério. E diz que foi Deus quem o chamou. Não cabe a mim julgar se a pessoa tem ou não o chamado. Mas os frutos mostram claramente isso daí. Infelizmente, quando a gente estava aqui abordando no primeiro debate a questão do caráter, o pagar ou não pagar, de nós que somos vidraça como pastores, isso vai muito mais além do que um membro comum, porque é cobrado muito mais de quem tem o chamado, porque você tem que ser o exemplo. Então, se a pessoa não realmente se sente chamado, a gente lida com pessoas em seminários, no período que estava ali ministrando aulas, né, da própria igreja em si, pessoas que querem se colocar na condição de chamados por Deus, que na verdade não tem chamado. Você vê, pelo que você acompanha, pelo que você está ali no dia a dia com ela, o pastor, né, que é chamado por Deus, ele fede a ovelha, né? Ele tem cheiro de ovelha no seu corpo. Infelizmente hoje, algumas pessoas estão procurando o status de liderança de pastor. É verdade. Essa fala, ela vai até o encontro do que eu ia dizer. As pessoas estão procurando status. E aí, talvez o mais cobiçado hoje em dia seja ser apóstolo, né? A gente está falando que é ser pastor, mas um dos títulos, talvez, que as pessoas tanto almejam, talvez por uma carência de autoridade espiritual, sei lá, de poder espiritual, autoridade eclesiástica, enfim. Mas quando a pessoa não tem esse chamado, ela apenas se chama pastor, ela envereda por um caminho que pode ser sem volta, de erros e sucessivos equívocos. Nós temos, na nossa denominação, a Igreja Congregacional, um setor chamado DAM, Departamento de Atividades Ministeriais. Esse departamento cuida de todos os mais de 800 pastores que nós temos em todo o Brasil. E ele tem como missão também um setor que cuida de pastores, que é o pastoreio de pastores. Porque nós cuidamos de tantas pessoas e às vezes esquecemos de cuidar de nós mesmos. Quando a pessoa não cuida de si, na sua vida secular, naturalmente ela vai estar fragilizada também até com relação ao seu chamado. O chamado de muitas pessoas hoje é questionado porque sequer tem conhecimento bíblico, não tem conhecimento teológico, a pessoa fala mal e por aí vai. Então o líder, ele precisa, como disse o Michael, né, estar no nível acima da média. Porque a tropa, ela é espelho do seu comandante, ela é espelho do seu líder. Então há que se deixar um legado, sim. Você tocou num ponto muito importante. Qual é o legado que nós vamos deixar? Se os que já foram, ou os que estão indo, não deixaram um legado, nós que somos jovens, tu tem essa barba aí, mas acho que tu é mais novo do que eu. Mas eu me considero tão jovem quanto você, mas nós precisamos nos espelhar em pessoas que tiveram uma vida ilibada, uma conduta exemplar. Que verdadeiramente as pessoas possam olhar e ver. Vejo que verdadeiramente ali vai um homem de Deus. E aí eu fico nessa parte, prefiro ficar com aquela palavra do profeta Jeremias, que Deus dá pastores segundo o seu coração, que façam o quê? Que apacente com entendimento, e sabedoria, conhecimento e inteligência. Jeremias 3. Isso não pode nos faltar. Nós precisamos buscar isso cada vez mais. Só um adentro aqui. Cada denominação tem a sua dinâmica de ordenação de líderes, pastores, tem a sua hierarquia eclesiástica. No caso da minha igreja metodista, é um sistema de colegiado. E um bispo, ele só é ordenado bispo por outros bispos e assim mesmo eleito
por pastores num concílio ou no encontro de pastores. Então, assim foi o meu bispado, ele vem dessa linha. Mas a gente, infelizmente, vê, como o pastor Marcos falou, que há pessoas que estão procurando o título para se beneficiar do título, e parece que já não basta mais pastor, não basta bispo. Ele acha que existe uma hierarquia, uma instância superior, e ele quer chegar lá a Deus. Exatamente. Né? É bom que ele chama a Deus. Na verdade, para mim, eu acho que a preocupação está com relação aos excessos de intensidade para determinadas funções feitas dentro do corpo de Cristo, que a gente chama de igreja. Se o cara canta bem, ele tem um destaque. Se ele profetiza, ele tem um destaque. Se ele fala bem, ele tem um destaque. Então, algumas atuações no meio da igreja vai acabar tendo um grau de importância maior do que as outras. E isso faz, então, se ele fala bem, ele vai explorar isso para potencializar isso, porque isso vai torná-lo. Eu fui 17 anos da Assembleia de Deus e eu nunca fui cristão. Eu vivi 17 anos pregando nos púlpitos do Brasil e nas principais igrejas que esse Brasil tem, e eu ainda não havia me convertido, porque eu aprendi a arte de comunicar, eu aprendi a falar, mas o meu caráter ainda não havia sido transformado por Jesus. Eu ainda guardava mágoa. Ser e estar, né? Exatamente. E eu considero que a minha conversão se deu pelo menos há 4 anos atrás, quando eu me encontrei com Jesus e desconstruí, desfiz, quebrei toda a plataforma que eu havia construído mentirosa de teatro e quis viver de verdade dentro do que Jesus. Está confessando que é um novo convertido. Exatamente, exatamente. Mas tem que ter muita coragem, porque da mesma forma que a gente cobra e conduz um chamado de caráter ilibado, a gente corre o risco de uma grande hipocrisia de super-homens. É verdade. Entendeu? Eu não quero crescer dessa maneira. De criar um ambiente entre nós de que só tem espaço para aqueles que se mantêm estereotipicamente sentido de perfeição. Operações fachadas que nós criamos. Agora, exatamente. O pastor... Não, e esse é um dos problemas que a sociedade não nos credibiliza mais como pastores. Porque eles acham que nós somos. Estamos assim, nós somos homens, choramos, sentimos fome, nós temos as mesmas necessidades que qualquer outra pessoa. Os mesmos sentimentos. Os mesmos sentimentos. Só que muitas das vezes nos colocam como super crentes, sei lá qual o predicativo. Isso aí, essa puxada que a comunidade cristã faz, né? Porque o pastor é inatingível, o pastor está naquela posição lá culpa suprema. Deles. Sim, culpa dos pastores. Sim, porque ele se permite, quando você tem um bom senso, né? De entender, quando Jesus, quiseram aclamar Jesus como rei, não é essa a minha missão. Eu não vim aqui para isso. Eu não vim para me tornar rei de Israel. Eu vim aqui para salvar. É diferente meu papel aqui. Então, quando o pastor entende o papel dele, a posição dele, ele vai impedir que a igreja o ovacione dessa forma, o coloque num status, num pedestal que não pertence a ele. Mas se pela vaidade, né, ele se permitir levar, e aí é onde muitos caem, acabam caindo por causa disso, né, desde que isso mexa com o seu brilho. O pastor, eu entendo que ele tem que ser a pessoa mais acessível possível do rebanho. Olha, eu não tenho problema das ovelhas ter o meu celular. Eu participo pessoalmente de todos os grupos de zap da igreja, interajo com eles, eles têm acesso à minha casa, eles têm acesso ao meu gabinete, a hora que quiserem, que precisarem. A gente às vezes não vê isso acontecendo por aí afora. Às vezes, para você falar com um pastor, só tem agenda para o outro mês, outra semana e tal. E às vezes você vê que o pastor está no patamar, ele precisa descer. Respondendo essa pergunta que não quer calar, a primeira, que o que é ser um pastor? Pastor primeiro tem que ter chamado, como já nós entendemos, mas pastor, ele tem que amar, ele tem que servir, ele tem que aconselhar, ele tem que cuidar, e isso vai requerer de nós tempo. Pastorado é sacerdócio. Perdeu-se essa noção de que é sacerdócio. Sacerdócio é entrega. O camarada quer ser próspero, quer ganhar muito dinheiro, quer viver numa casa de
alto nível, quer ter o melhor carro do ano, não tem problema. Vai ser comerciante, vai abrir um negócio. Agora, pastorado, sacerdócio não é para isso. É para a gente viver dentro de uma normalidade, com honra, mas, acima de tudo, honrando o rebanho que a gente foi ali colocado. Colaborando com isso, né? Infelizmente, muitos estão transformando o pastorado no negócio. Na verdade, infelizmente virou uma empresa. Desculpa, pastor. Pastoral. Na verdade, eu acho que o grande problema está em termos deixado de ter Cristo como nosso padrão principal. tiramos o Jesus de seu foco, de seu alvo. E quando perdemos Jesus de vista, naturalmente vamos começar a estabelecer ídolos. E aí é natural que todo aquele que se torna nosso ídolo, nós temos a tendência de sermos iguais. Nós temos a natureza de nos parecermos com os nossos ídolos. É natural. Então, se eu admiro demais alguém, eu passo a querer imitar esse alguém, a querer ser igual a esse alguém. Por que não tornar Jesus o nosso ídolo? Eu penso que Filipenses capítulo 2, versículo 5, define exatamente tudo o que a gente tem vivido com relação a essa estrutura ministerial ou eclesiástica, como queiram dizer. Eu penso que Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Essa palavra usurpar é como se eu estivesse dizendo tirar proveito. Ele tinha tudo para vir como Deus, mas ele não tirou proveito de ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou e assumiu uma forma de homem, e sendo em forma humana, quis ser servo. Eu penso que nós conseguiremos ser pastores na medida que devemos ser, como Cristo foi, se quisermos abdicarmos da imagem, da vaidade, do orgulho, de tudo aquilo que construímos, que esse sistema mundano, mentiroso, influenciou a nós. Eu vou para um break rapidinho. Precisamos resgatar, só essa fala, precisamos resgatar o que o companheiro falou, um evangelho cristocêntrico. Verdade. Aquele que quer ser o maior, seja o que mais sirva. Amém. Né? Eu vou pro break rapidinho, mas a gente volta no próximo bloco com mais Antenados na Geral, falando sobre o que é ser pastor. Eu volto já com mais Antenados na Geral. Segura aí, segura rapidinho e já volto.